Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres e também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, estamos com Karen Ramos, que participou do módulo Correspondentes da Cidadania. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço. Karen, você, a Raiza Toledo e a Laísa Castanhari produziram a reportagem São Paulo Indígena. Por que vocês escolheram trabalhar com esse tema? Eu acho que a escolha do tema foi muito relacionada à dinâmica do curso, né? Numa primeira etapa do curso, a gente visitou todas as coordenações da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a gente fez entrevistas coletivas, enfim, a gente conheceu os coordenadores e a partir disso a gente foi desenvolvendo afinidades, né? Então, a ideia era que cada grupo produzisse realmente um material jornalístico baseado, enfim, conectado com alguma coordenação. E aí o meu grupo, enfim, se uniu por uma afinidade, por um interesse, por uma curiosidade com a coordenação dos povos indígenas. A partir daí a gente começou uma pesquisa, né, e a gente foi pesquisando através das atas do Conselho Municipal de Povos Indígenas, para a gente entender quais eram as demandas e ter um ponto de partida, seja de nomes, de lugares para visitar. E aí a gente entendeu que seria interessante a gente fazer um documentário que abordasse, enfim, o que os indígenas de São Paulo reivindicam, né? Entender quais são as reivindicações que unem todos esses povos, que tem muitas diferenças, existe muita diversidade entre os povos indígenas de São Paulo. E a partir das atas a gente entendeu que esse era um ponto importante para entender o que o povo indígena de São Paulo quer. Então esse foi um ponto de partida. Que legal, eu acho que é uma pauta fundamental, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E eu queria entender, a partir da leitura das atas, das conversas, junto com a coordenação e com as pessoas que foram entrevistadas também, quais que são as principais demandas? Eu acho que existem, assim, 3 questões principais, que são território, cultura, enfim, essa dinâmica com o poder público, que é uma questão muito forte para os povos indígenas, né? Primeiro, de território, a gente tem um problema na cidade de reconhecimento desses territórios. No nosso documentário a gente foi visitar, por questão de viabilidade, principalmente as aldeias do Jaraguá, né? Então a gente foi ali na Tecoá e Ibiporã e a gente viu lá que, enfim, existe esse problema tanto dos cidadãos da cidade entenderem aquele território indígena, quanto do próprio poder público. Hoje, o Jaraguá ele tem 1,7 hectares reconhecidos, sendo que eles têm uma autodemarcação de 532 hectares. Então, é uma diferença muito grande e isso atrapalha muito as questões deles ali de reconhecimento de terra, mas também de invasões. Eles sofrem muitas invasões, enfim, eles sofrem muitas pressões da cidade para aquele espaço que ainda não é reconhecido. Quando a gente fala ali de cultura, a gente tem muita questão de racismo, enfim, discriminação. Eles falam muito também dessa questão da educação, que não educa as pessoas da própria cidade sobre os povos indígenas. Então, existe muito preconceito. Enfim, eles têm também algumas escolas dentro ali das aldeias que não têm estrutura muito, muito boa também. E aí a gente tem as dinâmicas com o poder público, que são um desafio. Enfim, lidar com política é um desafio. Eles têm questões com a burocracia, que, enfim, a política dentro da aldeia, ela não funciona da mesma forma que a política cheia de burocracia que a gente faz aqui. Eles têm problema de reconhecimento até com as pessoas que, enfim, falam politicamente por eles, que eles não necessariamente reconhecem. Enfim, então essa dinâmica hoje também com o Conselho Municipal e com a coordenação, que é algo bem novo, eles ainda têm problemas, mas eles sempre aparecem com as demandas, principalmente da própria cidade, assim, de ruas que, enfim, principalmente para os indígenas de Parelheiros, que é um lugar que a gente não conseguiu acessar por viabilidade, eles têm problemas com estradas, eles não conseguem acessar escolas, eles têm problema para, enfim, receber água, receber cesta básica. Então, acho que esses são os principais desafios que acabam voltando para a questão da terra, que é o principal que eles sempre estão marcando. Em todas as entrevistas a gente escutou essa questão. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente assiste São Paulo Indígena, reportagem produzida por Karen Ramos, Raiza Toledo e Laísa Castanhari. Se você estiver nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like e comenta aí o que você está achando do programa. A gente volta já. Estão gostando do programa? Se quiserem conferir outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube. youtube.com/Câmara São Paulo.
Já voltamos para assistir São Paulo Indígena, reportagem produzida durante o módulo Correspondentes da Cidadania do projeto Repórter do Futuro. O trabalho foi realizado por Karen Ramos, Raiza Toledo e Laísa Castanhari. Bora assistir? Bora. Então, né, quando eu era mais criança, né, eu não morava aqui ainda, né, como eu já falei, né, aqui a aldeia tem uns 7 anos, né, por aí. Então, né, quando começou aqui, né, a gente teve que limpar primeiro, né, porque aqui era um lixão, né. Daí, às vezes, né, eu saio muito para fora também para fazer coral, né, às vezes para apresentação, né. Porque quando tem isso a gente faz esforço, né, para sair, né. Mas eu prefiro ficar na aldeia mesmo, né, ficar de boa, porque é melhor, né, a aldeia do que a cidade. Eu cresci aqui, então a gente tem um rio que o Diruá, não indígena, chama de Ribeirão das Lavras. Eu sempre conheci esse rio como o rio da avó, né? Porque minha avó morava perto do rio. Toda vez que a gente ia tomar banho no rio, a gente ia lá pedir para nossa avó ensinava a ter respeito com o rio, pedir licença. Essa nossa realidade ela foi mudando muito rápido quando o rio começou a ficar adoecido, né? O rio foi ficando contaminado, a rodovia foi ficando duplificada, foi surgindo então a rodovia dos Bandeirantes, uma homenagem horrível, né? Os impactos de viver perto da cidade são diversos, né? São vários. Além desse barulho constante, que inclusive a gente está ouvindo, né? Invasões, discriminação, né? Racismo, nossos jovens sendo de alguma forma agredido, né, devido a esse sistema do não indígena, não entender o povo guarani aqui do Jaraguá. Sempre estamos também lutando para que tenhamos melhores condições de vida. Nosso direito legítimo, ele nunca é respeitado. Nosso processo legal de demarcação ele não é finalizado, a gente sofre diversas tentativas de reintegrações de posse por antigos grileiros desse território. A gente não tem uma consulta verdadeira da parte do município, a gente não tem uma audiência verdadeira da parte do município na discussão de plano diretor, de plano de zoneamento da cidade. Por isso eu passei a estudar arquitetura e urbanismo, para poder então dialogar de igual para igual com o Diruá, já que o nosso notório saber não é valorizado por eles, né? O território ela existe já há muitos anos, né? Ela foi homologada com 1,7 hectares há mais de 40 anos atrás. Antes disso já tinha moradores Guarani, Nhandeva e Mbuá. Daí com o tempo começou a vir mais do nosso povo para esse território. E em 2015 houve-se a autodemarcação aqui da terra indígena Jaraguá, com 532 hectares, que é esse que hoje a gente está buscando para que ela tenha finalização na sua demarcação. Hoje a gente tem a portaria do Ministério da Justiça que reconhece as 532 hectares, só que são passos muito devagar, e com esse processo a gente está encontrando várias dificuldades, né? Então, hoje a gente participa de toda essa discussão, mas a violência ela se agrava, né? Vivo sob constantes ameaças por aqueles que invadem o território, por aqueles que cobiçam o nosso território, né? Nossos jovens sofrem com a depressão, dessa forma o alcoolismo chega muito forte no território, as drogas também vão chegando, e a gente vai tentando lidar com essa situação da melhor forma, né? Nós também temos organização social, nós também sabemos lidar com nossos problemas, mas sem políticas públicas voltadas a nós, isso fica difícil.
Eu sou uma mulher indígena, minha mãe ela é palmari e meu pai ele é de culturas pré-incaicas. Eu nasci já em São Paulo, né? A gente chegou aqui, minha família chegou aqui na década de 90, né? Hoje eu atuo na coordenação dos povos indígenas como assessora. E a coordenação dos povos indígenas, ela é uma coordenação muito recente dentro da Secretaria dos Direitos Humanos. Ela surge em 2020 em plena pandemia, e desde lá para cá ela vem desenvolvendo a promoção e a defesa dos direitos dos povos indígenas no município de São Paulo. Então, ela é uma conquista dos povos indígenas, né? No olhar do cuidado das políticas públicas, de como elas são implementadas para essa diversidade da população dos povos indígenas. Hoje nós trabalhamos todo mundo junto dentro do Conselho Municipal, né? E o Conselho Municipal, quando ele começou muito fraquinho, né? Porque a gente não tinha voz, né? Porque era só secretariados que falavam por nós, né? Dentro do Conselho Municipal e Estadual, quando começaram a criar o estadual também, ele foi pegando força, né? Então a gente tem 8 representações de etnias dentro do nosso conselho participativo, e que a gente tenta, a partir das demandas do município de São Paulo, a gente formular políticas públicas, né, olhar com cuidado a questão dos direitos humanos com a população indígena. Pelo fato da coordenação ser muito jovem, conseguir acompanhar todas as especificidades de cada povo, de fato, é um mega desafio, né? Sobretudo por conta da quantidade de população dos povos e da população indígena que tem no município, mas também pela densidade, né, pela expansão do município. Então, desde Extremo Sul de Marcilac, que é a última aldeia que a gente acompanha, Quiritiacã, até a aldeia aqui do Jaraguá. Mas a gente consegue atuar junto com os outros agentes, outras secretarias, outros equipamentos, uma vez que a gente ainda não tem equipamento. Então, o desafio é conseguir entender quem são os agentes, quem são os autores que já estão fazendo, quem são as lideranças, conseguir trabalhar de forma respeitosa com essas lideranças também facilita o trabalho da coordenação. O mais importante é a demarcação definitiva do território, onde nos garante que nós vamos continuar perpetuando a nossa cultura e temos essa liberdade de andar pelo nosso território, fortalecer nosso território com nossas práticas culturais, de como a gente preserva a mata, porque isso nos fortalece espiritualmente e a gente consegue minimizar esse impacto da cidade, né? Então, a gente tem a nossa casa de reza, né? Que a gente preserva assim, né? Toda noite, né? Toda noite a gente se reúne, né? Para fazer uma reza, né? A gente dança, canta também. Jaguatacatu, Jupieguaí, Jaguatacatu, Jupieguaí, Taperupi, Nhamonhendu, Borai. Taperupi, Nhamonhendu, Borai. Começar! Vem, Sachueli, ancestral de Dona Neuza. Bença, Dona Maria, ancestral de São João. Peço licença pra poder passar. Faz pouco tempo que eu e minha mãe, a gente está nessa retomada de identidade mesmo, que veio lá da minha avó, que é a mãe da minha mãe, e que morava com a gente, né, que veio lá da Bahia e veio morar no Jardim Romano. Então, dentro do nosso território, assim, especificamente do Jardim Romano,
a gente sente que quando, por exemplo, a gente anda nas ruas e a gente está com as pinturas ou até mesmo com a roupa assim, do espetáculo, e vem essa coisa do reconhecimento dos moradores de olhar e falar, nossa, como se até sempre soubesse, mas não tinha uma autoafirmação visual, assim, né? Que é desse estereótipo que se espera muito, pelo que foi trazido pra gente, assim, né? Do que é ser indígena, né? Isso é muito curioso, porque, por exemplo, minha mãe, eu cresci ouvindo ela falar que era índia, né? Ela falava, eu sou índia, eu sou índia. Mas isso nunca é uma coisa tão longe, né? Foi tão apagado, que eu não me reconhecia. Eu tipo assim, eu não achava que eu era. Então, uma vez que você é forçado, uma vez que você é removido da sua terra, da sua casa, você deixa de ser você? Não, pelo contrário. Na verdade, nós temos encontrado ainda mais razões de nos autoafirmar como indígenas. Nós temos encontrado mais razões de lutar por essa identidade indígena, porque nós sabemos e temos visto isso, que a nossa luta aqui na cidade, no fronte onde os conflitos são gerados, essa luta, ela também protege, ela também é a luta de quem mora na aldeia. Então, a luta na cidade, ela não é diferente da luta no campo. Então, o indígena da cidade, ele não disputa a identidade, ele não é mais indígena ou menos indígena que o indígena do campo. A gente, por processos coloniais que eles estão sofrendo também, nós enfrentamos outras lutas, outros aspectos da luta. Nós estamos numa outra frente de batalha, mas as conexões, a história, a relação com a terra, com o passado, as histórias que nos tece, as histórias que nos constrói como indígena, elas são as mesmas. Acho muito difícil pra gente, porque é como se a gente chegasse num lugar que você não sabe nada, né? Você não tem nada, não tem informação nenhuma. Você tem que procurar sozinha, você tem que... Igual a gente fala assim, né? A gente não sabe o nosso povo. Não sabe. Você tem que procurar, você tem que ter dinheiro para isso, você tem que ter condições para isso. Nós não temos. É um dos espaços de diálogo que nós temos construído de uma maneira bem sucedida nos últimos 30, 40 anos, é o espaço da literatura, da arte. E, na verdade, a gente não precisa da literatura enquanto sistema, da arte enquanto conceito abstrato para preservar a nossa cultura. Nós temos feito isso muito bem nos últimos 500 anos, mas nós estamos usando uma ferramenta do branco, que o branco gosta, aprecia e valoriza, para criar espaços de diálogo, para criar uma sensibilidade dos corações de crianças, de jovens, de adultos, da sociedade em geral, a respeito de quem são os indígenas, né? Quando nós se fala proteção ambiental, eu acho que era de nós se unir todo mundo. Indígena, não indígena, outros parentes, né? E defender a natureza. Você vê que é uma cidade onde que as escolas não conseguem circular com as crianças, né, nos seus próprios bairros, porque o trânsito ele é violento, as calçadas são difíceis, né? É isso que a gente é contra, o desenvolvimento predatório. E a gente luta para que isso mude, para que realmente as pessoas possam participar, pois existe um racismo ambiental, né? Nós estamos no século XXI, na maior metrópole da América Latina. Aqui nós temos comunidades que não têm atendimento sanitário, que não têm abastecimento de água, que às vezes fica 15 dias sem água, quando a nascente seca. A gente convive com essa realidade, né, de uma cidade tão rica. A cidade de São Paulo é um monstro, né? Um monstro não de 7 cabeças ou 10 cabeças, é de muitas cabeças. É muito difícil, porque todas as vezes que eu venho em São Paulo, e eu sou daqui, né? Mas agora morando fora, eu me questiono como é possível uma vida comunitária aqui, né?
Então, a decolonização, a salvação da cidade de São Paulo, ela vem de uma agenda indígena de reconectarmos com a floresta, reconectarmos um com o outro, reconectarmos com as outras espécies. Muito triste saber que a gente foi privado de tanta coisa. Igual até a fala, privado das nossas línguas, nossas narrativas, dos nossos territórios, dos nossos mundos, né? Estamos retomando os mundos. Muito bom. Muito importante a gente falar sobre os direitos dos povos indígenas, né? Principalmente para a gente conseguir retomar essas memórias que são da cidade de São Paulo, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouco mais sobre São Paulo indígena. Fica com a gente. E aí, estão gostando do Repórter do Futuro? Se quiserem conferir as outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. O Repórter do Futuro está de volta conversando com Karen Ramos, estudante do módulo Correspondentes da Cidadania. Karen, me diga o seguinte, a gente ouviu muito a questão da diferença do indígena urbano, né, em contexto urbano, do indígena para o campo. O que você conseguiu absorver sobre isso ao longo da produção desse documentário? Acredito que algo que ficou muito marcante, que eles falaram em diversas entrevistas, é que, na verdade, essa luta ela é muito interligada, né? A identidade indígena, ela obviamente não é uma só, né? Existe muita diversidade, mas essa identificação, para eles, não existe essa diferença, né, entre o campo e a cidade. O que acontece é o apagamento, né? Enfim, a gente tem esse contexto urbano que foi se acelerando, que fez com que indígenas se desligassem da sua identidade, que agora voltam, né, estão nessa retomada de se entender nesse lugar. Quando a gente fala muito, por exemplo, de participa de eventos de preservação, de meio ambiente, a gente está falando, então, também de mineração, a gente está falando de ocupação de terra, seja na Amazônia, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar. E eu acho que uma fala muito importante que o Edson Krenak fala, eu não lembro se foi para o corte final, enfim, muita coisa acabou ficando de fora por conta do tempo, é que, na verdade, a luta no campo, ela começa na cidade, né? Ela começa nesses lugares industriais, capitalistas, que vão ocupando esses espaços e, na verdade, os povos indígenas em contexto urbano são refugiados na própria terra, são pessoas refugiadas que estão nessa guerra que é contra a preservação da natureza. E uma conquista recente e importante foi a criação da Coordenação dos Povos Indígenas. Pode falar um pouquinho sobre a importância disso e a importância da criação de políticas públicas específicas para essa população? Eu acho que uma coisa que a Maria falou, se eu não me engano, ali numa das entrevistas, é que, enfim, a importância dessa coordenação é realmente o reconhecimento e o espaço, né? Antes, os povos indígenas, eles não tinham esse lugar de fala e eles nunca tinham o protagonismo da própria existência, né? Eles sempre tinham que lidar com o intermediário falando por eles e, enfim, principalmente com o conselho, que é uma ferramenta, né, de participação política, participação desses povos ali dentro das políticas, no desenvolvimento das políticas públicas, eles ganham ali uma voz onde eles podem realmente falar, enfim, e tem embates muito grandes políticos ali, porque, enfim, nem todos os povos têm os mesmos interesses, mas, enfim, esse reconhecimento dentro do desenvolvimento das políticas públicas é muito importante quando a gente fala de plano diretor, é muito importante quando a gente fala de plano de zoneamento, é muito importante quando a gente fala do desenvolvimento da cidade, que a gente sabe, enfim, com o plano diretor estratégico agora, não são só os povos indígenas que sofrem, né? A gente sabe que com a urbanização, as pessoas são empurradas, as pessoas com menos dinheiro, enfim, são empurradas para as periferias, e é isso não só que acontece com os povos indígenas, é algo geral, a gente vê a verticalização da cidade, enfim, a gente sabe que os povos indígenas, eles estão lutando contra isso, eles estão lutando pela preservação, e eles fazem muita coisa na cidade de São Paulo, a gente tem o caso, enfim, das Tecoás do Jaraguá ali, onde, enfim, a Iviporã era um lixão,
né? E eles ali restauraram o lugar e hoje eles têm, por exemplo, eles criam as abelhas nativas. Então eles fazem um serviço para a cidade que às vezes é muito difícil para o poder público fazer sem vontade política. Então, enfim, eles prestam um serviço também para a gente, enfim, eles fazem parte, eles são povos da nossa cidade, também precisam ser ouvidos. Eu queria até puxar esse último fio que você trouxe, porque a demanda é demarcação já, no Brasil todo, né? O Brasil é terra indígena, São Paulo é terra indígena, a gente precisa demarcar esses territórios mesmo, né? A partir de leis, então a representatividade dentro da política é muito importante. Para além da importância disso para os povos, para as pessoas, qual que é a importância das culturas ancestrais indígenas para a preservação do planeta diante dessa emergência climática que a gente vive? Putz, pergunta difícil. Eu acho que, enfim, como o Edson Krenak fala ali em algum momento, assim, o povo indígena ele não precisa da gente para preservar a própria cultura, né? Mas, enfim, essa ligação que eles têm com o meio ambiente é muito importante para ressignificar esses afetos da própria cidade. Eu acho que quando eu penso toda essa questão, eu penso muito nos afetos, em como nós somos afetados. Enfim, eu acho que a cultura indígena, enfim, ela não é uma cultura alienígena, ela é uma cultura presente. E, enfim, colocar esses povos dentro das políticas públicas, enfim, fazer essa micropolítica que ele fala ali, né? Fazer essa política dos afetos ser restaurada em São Paulo, porque eu acho que São Paulo é um lugar onde a gente está muito acostumado com pedra e prédio, e a gente esquece que, enfim, a terra, enfim, a gente está equiparado ali, né? Enfim, os nossos direitos, existem os direitos das terras, o direito da natureza. É importante lembrar desse direito da natureza para a gente também continuar existindo, né? A gente sabe que, enfim, nessas questões climáticas que a gente vive hoje, é muito importante relembrar que o nosso direito, o direito da terra, eu acho que são equiparados. Eu acho que a cultura indígena ela tem muito isso para trazer para a gente relembrar e recuperar esses afetos na cidade, essas relações, e entender que essas relações são interconectadas o tempo inteiro. Muito legal. Importante a gente lembrar disso, né? Pra gente adiar o fim do mundo, como falou Ailton Krenak. E a gente adorou o tema, o documentário, a conversa, mas o nosso tempo, ele tá acabando. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer esse tema para vocês. É isso, bem viver é muito importante. A gente agradece você pela presença, agradece você que nos acompanhou até aqui e fica com a gente nas próximas edições do Repórter do Futuro. A gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante o curso. E não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui na tela. E também de acompanhar as redes da Alboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.